pelo menos do versículo 8 ao versículo 17. Irmãos, nesses últimos meses eu ouvi de várias pessoas que eu conheço, e alguns até familiares, que faleceram sem Cristo. Muitas pessoas que a gente pensava, não é agora ainda, há tempo para serem salvos, e tem outras pessoas que estão à beira da morte. Isso na linha de visão humana. Qualquer um de nós podemos morrer uma vez que estamos vivos. Fato é que estão prontos a estar com Cristo ou apenas partiram. E é o que nós precisamos ter em mente. Essas pessoas que estão partindo já ouviram de Cristo, rejeitaram, ou apenas nós não fizemos o nosso papel. Quero ler com os irmãos 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que diz assim o texto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta e disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Vamos orar. Pai, obrigado ao Senhor por tua palavra que nós lemos. Obrigado também, Pai, por tua graça, que é sobre nós de forma que não se explica. Apesar de nós, a tua graça é infinita e constante sobre nós. Pai, obrigado por esse tempo na tua casa, no qual nós adoramos o teu nome, nós ouvimos e fomos desafiados com cada hino. Abençoe, Pai, que nós possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, manda-me a ir aonde quer que o Senhor queira que possamos ir, ó Pai. Se não for com as nossas pernas, possa ser com o dinheiro que o Senhor confia a nós, possa ser com nossa oração, possa ser com os missionários que o Senhor deixa a nós apoiar. Mas abençoe, Pai, que nós nunca percamos a visão de fazer missões. Esta igreja nasceu com missões, esta igreja apoia missões, esta igreja não pode perder a visão de missões. Nós sabemos que só o Senhor é Deus e a responsabilidade que nos foi dada é essa: que almas venham ao conhecimento de Cristo, seja pelo nosso testemunho ou pela forma que investimos nessa obra. Abençoe esse tempo, usa-me para a tua glória, que eu não fale de mim, mas da tua verdade, da tua palavra. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de nos moldar e fazer-nos entender o propósito dessa mensagem. Em nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém. Podeis assentar, irmãos? O título da mensagem é Um Coração Missionário. O coração missionário, ele não nasce missionário, mas precisa ser desafiado a ser missionário. O coração missionário pensa em missões, faz missões, investe em missões. E não diga que simplesmente eu nasci assim, missionário. Então, que o Senhor use cada um de nós para isso. Irmãos, o texto de Reis, capítulo 4, versículo 8 a 17, é o que nós lemos, mas eu quero reforçar um versículo. Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Um profeta que tinha um testemunho para a honra e glória do Senhor. O profeta Eliseu e a sunamita, homem e mulher, que apresentam qualidades em que observamos histórias reais
Eliseu não é alguém obscuro na história. Muitas pessoas conhecem em razão das lições importantíssimas ensinadas, nos ensinando fé, comprometimento com o Senhor, com sua obra, convicção de fé e perseverança em suas decisões. Tanto Eliseu como esta mulher nos ensinam um pouquinho disso e outras coisas até. Profeta muito conhecido, dado a esses tantos milagres da parte de Deus usando sua vida, de consagração e seriedade na vida cristã. Um homem de testemunho, muito próximo de Deus, um homem que servia, um homem de missão e de propósito, como um relato em cada história. Um profeta respeitado e que fora poderosamente usado por Deus. Eu, sinceramente, amo as histórias de Eliseu, por isso que meu filho chama Eliseu. É uma história que o nome dele não é simplesmente porque surgiu, mas eu me identifico muito com essas histórias. E eu falei para ele que o nome dele traz responsabilidade, porque é ligado a um grande homem de Deus. Então eu oro sempre que o Senhor faça que o nome dele seja honrado na vida do Eliseu. Ainda vemos também a história de uma mulher de posse. O texto diz, uma mulher importante, uma mulher, em outras palavras, rica, que era temente a Deus e observadora, mulher de ação, de um coração generoso, sensível à necessidade da obra do Senhor. Uma mulher de testemunho que experimentou do Senhor o seu melhor. E mesmo em circunstâncias tão desafiadoras que nós vamos observar, ainda conseguiu sentir paz do Senhor, manter seu testemunho no Senhor, manter o seu foco na obra que o Senhor confiou a ela e que Ele está no controle de todas as coisas. Mas o que observarmos na vida deste servo nesta manhã? O que podemos observar na palavra de Deus que a gente possa identificar? Ainda posso fazer melhor por missões, ainda posso somar mais por missões. Em primeiro lugar, irmãos, um coração missionário, ele é observador. Uma das razões de termos a observação em missões é porque o nosso coração é missionário. Sucedeu também certo dia, lemos ali atrás, que Eliseu chegou a Sinem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que ali passava por ela, se dirigia para comer à casa dela. E disse ao seu marido, tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Nós servos que temos um coração missionário, somos observador de pelo menos duas coisas: da lei do Senhor e ainda da obra e obreiro do Senhor. Da lei do Senhor, essa mulher observava quando via uma necessidade, uma responsabilidade. Independente de ser rica, a sua sensibilidade não se baseava ao seu dinheiro. A responsabilidade de suprir a obra do Senhor se estende a todos os mordomos, a todos os salvos. Se você é salvo, você se envolve também. O fato de ser rica a faz mais capaz de fazer a obra missionária? Não. Mas mostra outra virtude, que ela era desprendida de sua riqueza. Que apesar de ser rica, ela não tinha dó, ela não era uma pessoa miserável com o seu dinheiro. Porque entendia que ali valia a pena investir em missões. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O que esta mulher não demonstrou ter, mas sim uma sensatez de saber que tudo pertence ao Senhor. Outro dia estávamos falando exatamente disso, quando Colossenses diz que todas as coisas subsistem por causa do Senhor, que todas as coisas é por causa dEle, nós entendemos claramente que aquele dinheiro que o Senhor confia a você e a mim é dEle, para Ele e ainda existe por causa dEle. Então, nós termos essa visão, é muito fácil fazer missões, porque não pertence a nós. É a consciência de que tudo pertence ao Senhor. Ter um coração missionário é observador também, não só da obra, mas do obreiro. Quando ela diz no texto, tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Essa mulher observou que tipo de profeta estava por ali, que tipo de obra era feita por ali. Somente se percebe essas virtudes tendo conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra. Quando Apocalipse diz no capítulo 2, versículos de 2 a 3,
Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Tu os achastes mentirosos e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Aqui são virtudes citadas sobre Éfeso, mas faltava uma coisa para Éfeso. Cadê aquele amor que você começou? Um cuidado que nós somos desafiados. Nós começamos a fazer missões por amor, de repente virou a minha parcela da energia mensal. Irmãos, eu lembro quando eu faço as transferências para missões, e às vezes a gente faz muitas coisas automáticas, né? Não sei se é porque é só o meu relógio, mas eu acho que o relógio de todo mundo está disparado a cada dia mais. Mas às vezes a gente para e faz, aqueles dias que você está mais tranquilo, você para pensar quantas pessoas podem ser salvas através daquele ministério. Às vezes você trabalha isso no automático. Mas fato é que um coração grato ao Senhor é um coração que investe sem medo, é um coração que investe sem dúvidas. O que essa mulher fazia. Quando o Senhor diz em Apocalipse, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Eu que trabalho na tesouraria, eu já vi casos de, infelizmente, missionários deixar ministérios. Uma coisa que o pastor Rômulo sempre faz é observar esses missionários que nós apoiamos. Continuam com o propósito qual nos desafiou a apoiar? É isso que nos dá a paz de investir em missões. Já tivemos tristes notícias de missionários que deixaram ministérios. E precisamos parar de apoiar aquele projeto. Então, nós nos alegramos quando o pastor fala, como ele disse na quarta-feira, vamos, como desafio para missões, agregar, trazer mais missionários, apoiar mais missionário. É tão gostoso quando nós pegamos estes missionários, estamos acrescentando. Mas é triste quando fala, temos que cortar esse missionário, porque não está no ministério mais. Uma pessoa a menos, não. Várias pessoas a menos naquele lugar vão deixar de ouvir de Cristo por aquele ministério. Que nós possamos amar missões, irmãos, não somente pensando como uma troca, mas almas serão salvas através daquele pequeno investimento perto de tudo que Deus tem dado a nós. Este que sempre que passa por nós. Essa frase demonstra que essa mulher não observou ele por um momento apenas. Ele sempre passa por nós. Por várias vezes, esse missionário, esse profeta Eliseu foi observado. Irmãos, eu lembro de minha mãe quando nós éramos pequenos. Bom, eu não trabalhava, né? Eu sentava à porta de casa ainda. Hoje não se senta na porta de casa com segurança mais. Mas nós sentávamos à porta de casa, pezinho de Toddy, sujo. Brincava na rua descalço e sentado à porta de casa, sempre nos mesmos horários, passava um jovem, vizinho nosso, vizinho assim, não sabia nem o nome dele, para ser sincero, mas morava uma quadra após a nossa. E minha mãe sempre dizia, veja que moral bonito desse jovem tem, seu comportamento, a forma que ele se veste. Ainda observávamos que sempre ele tinha um horário contínuo. E não se tratava de ser roupas novas, mas se tratava de moral. Um jovem que tinha rotinas, um jovem que se vestia decentemente, um jovem que sabia o que ia fazer naquele dia. Porque você via que era um jovem que passava com um foco. Um jovem que voltava com missão cumprida. Um jovem que os dias seguintes tinha um foco. Um jovem que no dia seguinte também voltava com a missão cumprida. Até hoje eu me lembro da imagem dele passando, a imagem dele voltando. Não é que eu era à toa, irmãos, eu só não trabalhava. E ficava na porta de casa às vezes, quase sempre, né? Mas fato é que a minha mãe me usava aquele momento. Observa como esse jovem é. Eu já disse aqui, já disse para os meus filhos, já disse para várias pessoas que às vezes acham que a sua vida não marca os outros.
Todos nós influenciamos alguém, positivo ou negativamente. A pergunta é como estamos influenciando as pessoas. Irmãos, coisas ruins chamam a atenção das pessoas. Coisas ruins que eu faço, coisas boas que nós fazemos, marcam a vida das pessoas. As coisas ruins, as pessoas vão lembrar, sim, mas a nossa vida pode marcar a vida das pessoas. Nós precisamos decidir deixar marcas, marcas essas que lembrem de Cristo, que lembrem testemunho que honra ao Senhor. Aquele jovem que eu sequer sabia o nome, que eu não esqueço como ele era, foi uma referência para mim. Eu quero isso para mim. E me lembro de um outro jovem, ele foi presidente dos jovens, chamava Leandro, hoje ele é um grande pastor. Eu sempre disse que eu quero conhecer Cristo como Ele conhece. O que ele tinha de bom? Ele tinha a visão que tudo é Cristo. E desde que eu conheci aquele jovem, e de fato era jovem, um jovem solteiro, estava noivo, preparou-se para casar, preparou-se para o ministério. E quanto mais tempo eu sabia da vida dele, mais tempo eu via ele próximo de Deus. São pessoas que nos marcam. Não são pessoas que nós apenas lembramos. Então você marca a vida de alguém como? Esses missionários, irmãos, como nós tivemos a missionária, dando testemunho aqui de tantas crianças, em tantas escolas até que ministérios foram fechados porque foram proibidos. Aquelas crianças têm uma marca daquela professora, daquela missionária que falou de Cristo para elas. Como que nós estamos marcando as pessoas? Wesley, mas eu não consigo ir até o Amazonas. Eu falo para você, eu tenho vontade de conhecer o Amazonas, não sei se eu tenho coragem. Vontade sim. Não é Amazonas estado, é a mata, estar lá no meio da mata. Não sei se eu teria essa coragem, vontade sim. Curiosidade em outras palavras. Mas fato é, irmãos, tem pessoas que largam tudo e vão. São lugares que eu não alcanço, mas as minhas orações, a minha oferta pode alcançar. Em segundo lugar, o coração missionário, ele é generoso. Por isso existe a obra missionária. Eliseu foi a Sunem. Havia ali uma mulher que o reteve para comer pão. O coração missionário, ele é generoso a suprir as necessidades básicas, imediatas. Comer pão, por mais que pareça simples, é um auxílio, era uma necessidade imediata do profeta, do servo e de seu servo Giase. Eu confesso que eu amo comer pão. É uma delícia comer pão. Agora, não se trata apenas de ser pão ou de ser outra coisa. Era uma necessidade, era um alimento que aquele missionário precisava. O texto diz, não que ele estava passando fome, mas ela, para aí, venho aqui, vou te dar o que comer. Ele não estava passando fome porque o Senhor não permitiria. O Senhor usou pássaros, usou o que foi necessário a levar comida aos seus servos. Não faltaria para Eliseu. Apenas aquela mulher foi privilegiada de ser uma bênção na vida de Eliseu e Giase. O texto diz, todas as vezes que passava por ali, lá se dirigia para comer. O momento que se repetia quando o profeta voltava àquele lugar, o Senhor usava novamente aquela mulher. O coração missionário é generoso também para investir em um projeto de confiança para longo prazo. Quando aquela mulher passa a observar aquele homem, ela percebe, este é de Deus, posso investir. O recurso eu tenho. Você investe no que não confia? Não investe no que não confia. Você investe no que não dá retorno? Você não investe no que não dá retorno. Mas uma mulher que, apesar de ser rica, mais do que rica, era uma mulher de fé, era uma mulher que tinha intimidade com Deus, sabia que a obra do Senhor precisava dos seus recursos, porque o Senhor confiou a ela.
Então essa mulher começa a observar esse homem chamado Eliseu. De forma individual, ela investiu. Vou retê-lo para comer pão. Mas ela foi além, ela contagiou o próximo que estava ao seu lado, o seu marido. Disse ao seu marido: façamo-lhes, pois, um pequeno quarto. Não é que marido demora a perceber não, tá, irmãos? Não pensem isso. Às vezes acontece. Mas fato é que Deus deu a visão para ela de que meu marido está aqui, mas o projeto não é só meu. Aí vem o gostoso, né? A família começa a se envolver. A família começa a fazer parte. A esposa fala para ele: façamos depois um pequeno quarto. Quando que ela disse isso para ele? Olha, eu tenho observado que este que passa é verdadeiramente um homem de Deus. Olha, a gente dá comida para ele, a gente faz assim, nós vimos nele a presença de Deus. Quantos já cumprimentaram um homem de Deus e sentiu o poder saindo dele? Eu já. Esse homem está ungido, parece que está... Não é poder dele. Mas você sente a presença de Deus. Você vê tanta santidade, ele não é perfeito, é um homem pecador. Mas você parece que sente tanta presença de Deus na vida daquele homem, que eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim não como inveja, mas como ele está no caminho certo. Eu não estou onde eu devia estar. Eu não cresci o que precisava. Eu preciso me alimentar mais. Eu preciso ir além. Irmãos, às vezes nós falamos de forma muito superficial. Já viu aquela ideia do leite quente? Você toca assim, não dá para tomar. Que você bebe, sai queimando tudo. Não, era só superficial que estava suportável. Quando você insere o centro daquele leite, está fervendo. Então, eu quero mais, eu não quero superficial. E às vezes fazer missões, eu estava conversando com o Felipe, a nossa igreja fala ao mesmo tempo que sempre de missões, ela pode falar mais. A nossa igreja conhece missões. O problema é a gente achar que não, disso eu conheço, nem preciso prestar atenção. De missões eu entendo. A pergunta é, eu vivo missões? Eu faço missões? Eu oro por missionários? Então essa mulher chama seu marido, olha, tenho observado que esse é um grande homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Façamos depois um pequeno quarto sobre o muro, ponhamos ali uma cama, uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, e há de ser que quando vier a nós, se recolherá ali. Ou seja, vamos dar hospedagem para ele também, não só comida. Se você continuar a ler o texto, você vai perceber que ele ficou um bom tempo ainda naquele lugar. O texto relata do filho dela, um pouquinho já maiorzinho. Ali nem filha ela poderia ter, uma mulher estéril. Agora lá na frente você percebe que Eliseu ainda está na região e o filho já cresceu. Então veja que foi uma necessidade, um investimento a longo prazo. Quero ler uma ilustração simples intitulada Uma moeda de pouco valor. Conta de certa vez um menino ouvir uma mensagem sobre a obra missionária. Procurou então a esposa do pastor e entregou-lhe uma moeda de pequeno valor. Aquela senhora estava fazendo um embrulho com roupas, remédios e alimentos para enviar ao campo missionário. Ela então comprou um folheto com aquela pequena moeda e colocou dentro do pacote. O folheto caiu nas mãos de um chefe da Birmânia, que por meio de sua leitura converteu-se ao evangelho. Mais tarde, esse chefe, depois de haver experimentado as alegrias da salvação, falou da sua regeneração aos seus amigos. Ouviram seu testemunho, muitos deles também se converteram. Depois de organizar uma igreja que, por sua vez, solicitou um missionário. Como fruto desse trabalho, 15.000 pessoas, direta ou indiretamente, foram atingidas pelo evangelho.
Tudo isso devido a uma pequena moeda dada com o coração missionário. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, investir em missões é investir na obra multiplicadora da graça. Aquela criança tinha apenas uma moeda, mas ela se viu poder fazer parte. O meu pouco é muito na mão do Senhor. E às vezes a nossa justificativa, eu me lembro que eu falava para mim mesmo, o meu salário mal dá para cumprir minhas despesas. Não se trata de valores. Se trata de começarmos. Eu ouvi uma vez do missionário, o que você der para Deus não vai te fazer falta, porque Ele providencia outro para você. E é tão curioso que hoje eu experimento isso. Eu aprendi a fazer missões, não indo a outros lugares, mas tentando dar o meu melhor, que é como essa moeda, de pouco valor, para o Senhor. O Senhor quer te usar, quer me usar, mas precisamos ter um coração missionário. E em terceiro lugar, um coração missionário, ele vive debaixo dessa graça. Eliseu havia dito a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Bênção sem medida estava disposto a entregar para aquela mulher. Quer que eu fale com o general? Com quem você quer que eu fale para te abençoar, como tem nos abençoado? Qual que foi a resposta daquela mulher? Eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, não, eu estou satisfeito, eu não tenho nenhum desejo sequer, nada, tá ótimo, eu quero o meu povo, eu estou no meio do meu povo, só. Não precisa arrumar nada para mim. Em outras palavras, só estou fazendo minha obrigação. Não se incomode, eu estou satisfeita. Eu habito no meio do meu povo. Então o servo Geazi sugere, ela não tem filho. Pelo que se diz, ele chama, e ele a chamou e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho? Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher recebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu dissera. Aí você fala, então, se eu apoiar missões, tudo que eu quero vem. Não, irmãos. Tudo que você nem espera chega a você. Fato é que a Bíblia mostra claro que não há limites para o Senhor te abençoar. Não há limites para o Senhor te abençoar. Mas missões, volto a dizer, não é uma troca. Mas você nunca perde por fazer missões. Essa mulher que era estéril, engravidou no ano que diz Eliseu. E resumindo a história, do versículo 18 ao versículo 28, esse filho cresce, vai trabalhar na roça com o pai, passa mal, tem dores de cabeça fortíssima. Seu servo leva até a sua mãe então está de joelho com ele, dá o que acha que tem que dar, com certeza ora ao Senhor a respeito, pela dor de cabeça descontrolada, e até o meio-dia assim ela o faz, e seu filho morto. Essa mulher sai reclamando para todo mundo? Não. Essa mulher sai gritando, revoltada com alguém? Não. Essa mulher simplesmente volta ao seu marido. Preciso que alguém, em outras palavras, se fosse hoje, pague um Uber para mim e ir até tal lugar. Olha, preciso que me leve, mas hoje não é sábado, hoje não é lua, hoje... Por que hoje? Tudo vai bem, tipo em outras palavras, fique tranquilo, estou indo atrás. Aquela mulher de repente sai e fala para o servo:
Se alguém te cumprimentar, não responda, não pare em momento algum, até que eu te fale, pare. Ela chega até o profeta, antes de chegar até ele, o profeta percebe, já manda o servo, vá até a sunamita que ela está vindo, pergunte como está seu marido, como está você, como está seu filho. Ela encontra aquele servo, fala tudo vai bem e continua mantendo o foco. Em outras palavras, eu quero falar com aquele missionário que me prometeu um filho que eu não quis, porque eu não acreditava que teria. Aquele missionário que falou que eu teria um filho e eu disse que não precisava de nada. Aquele missionário que eu pedi, não minta para mim. Aí ele me dá um filho pela graça de Deus, beleza, mas de repente eu perco o meu filho, como assim? Mas independente disso, ela não saiu questionando, avisando ninguém, simplesmente manteve o foco até chegar ao missionário que ela precisava falar. Wesley, por que o missionário? Porque ele é o homem referência de Deus que ela poderia buscar naquele momento. Ela não estava preocupada necessariamente, eu tenho que falar com este ou com aquele, eu preciso de uma resposta, eu preciso entender. Quando aquela mulher chega, se prostra aos pés do missionário, o servo Geazi tenta tirar e ele diz, deixa, ela está com a alma amargurada. Claro, ela perdeu um filho. O missionário, o profeta, ele orienta, vá até a criança, coloque meu bordão sobre a criança, acreditando que a criança voltaria. Ele chega à frente, estamos a caminho, vai correndo, não cumprimente ninguém. Se alguém te cumprimentar, não faça as honrarias normais. Segue em frente, não pare, é urgente. Geazi mantém o foco, chega, não resolve, volta. O Eliseu não resolveu, a criança está morta. Eliseu chega, entra, se tranca no quarto, se coloca sobre a criança, deita sobre a criança, boca a boca, olho a olho, mão a mão, corpo a corpo, e transfere o calor do seu corpo àquela criança. Ele transferia vida àquela criança. Ele levanta, anda de um lado para outro. Por que ele estava de um lado para outro? Com certeza falando com o Senhor. Uma coisa que lá atrás Eliseu diz, o Senhor me ocultou que essa criança morreria. O Senhor me ocultou que esta mulher viria até mim. Por quê? Então ele continua, para lá, para cá, para lá e para cá, repete. A criança espirra 7 vezes e volta à vida. Ele chama, Sunamita, pode vir, está aqui o seu filho. A mulher que soube esperar o momento da resposta de Deus recebeu além do que até esperaria, porque até então ela não esperava a ressurreição do filho. Ela só queria entender o que aconteceu. Por que me deu um filho para tomar? Mas aquela mulher recebeu do que investiu na obra do Senhor, não como troca, mas o Senhor teve misericórdia dela. O Senhor usou a vida do missionário, daquele profeta. O Senhor usou o problema, a dificuldade dela para honrar. E veja que João 16:33 diz que tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, sim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, eu aprendi no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4, um tempo muito difícil da minha vida. Eu vou ler apenas esses 2 versículos que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Às vezes nós não entendemos por que os problemas surgem.
Coração de uma pessoa como aquela mulher que se entregou à obra do Senhor, que se dava, que se contribuía, que tinha intimidade com Deus, é um coração que vive debaixo da graça, tanto na hora de receber a bênção de ter um filho, como na hora de ter um problema. Aí ela estava pronto. Irmãos, missões é dar aos outros o que recebemos. E quero encerrar com a ilustração. Quando Marcos diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, é o evangelho que você e eu recebemos. Você recebeu de Cristo, por que outros não podem? Uma ilustração intitulada, Olha a banana. Um homem conta da história, diz assim ele, durante um terrível período de fome, um país que estava numa prolongada guerra sangrenta, duas mães vieram à nossa fazenda pedindo para fazer algum trabalho em troca de um pouco de farinha de trigo. Enquanto trabalhavam, deixaram suas duas filhas conosco. As duas filhas. No decorrer da manhã, levei 4 bananas para as duas meninas. É claro que eu tinha mais bananas em casa, mas elas não sabiam. Agradeceram-me e enquanto eu voltava para dentro de casa, ouvi uma delas dizer, vamos comer uma só cada uma e guardar as outras para as nossas mamães. Eram crianças que não conheciam a Cristo, crianças que não conheciam o Evangelho, crianças que apenas sabiam dar aos outros o que recebeu. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se no fogo. A multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? Respondeu ele e disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça a mesma maneira. Às vezes eu apenas digo, eu já sou salvo, eu sou filho do rei. E os que não são? Ah, mas eu tomei uma decisão por Cristo, eu sirvo ao Senhor, e os que não? O Evangelho deve ser repartido com todos que não têm. Este é o mais precioso alimento que pode chegar a alguém. Você tem familiar que não é salvo? Uma coisa que eu aprendi interessante com essas bananas, e eu amo banana a propósito, é que os meus pais, os meus irmãos, eles são alimentados espiritualmente por homens que eu não conheço. Não conheço. Eles ouviram de Cristo, tomaram suas decisões por pessoas que eu não conheço. Mas nós investimos em missionários que não conhecemos. Outras pessoas investem nesses homens que alimentam os nossos familiares espiritualmente que nós não conhecemos. Fato é, irmãos, que nós alimentamos aqueles que estão diante de nós para fazer missões. E lembrando que o mundo é redondo, uma hora o círculo fecha. A volta chega até nós. De alguma forma, o evangelho que você começou aqui, deu a volta, e aqui os seus netos ouviram de Cristo, porque você hoje investiu em missões. Se você quer que os seus familiares sejam salvos, se você quer que os seus vizinhos sejam salvos, pessoas que você tanto ama. Por exemplo, hoje eu tenho um tio que está na UTI, não conhece a Cristo, não é salvo, e infelizmente os familiares não amam a Cristo, não estão interessados. Mas eu creio que possa ser um momento de decisão. Eu não sei se esse tio meu vai poder ouvir de alguém, aonde ele está.
Essa semana um primo meu infartou e morreu, pouco mais velho que eu. Eu sei que ele já ouviu de Cristo, não sei se era salvo. Eu sei que ele já frequentou igreja, não sei se era salvo. Frequentar a igreja não é ser salvo. Fato é que alguém falou de Cristo a essas pessoas. Irmãos, vamos fazer missões. Pessoas que nós amamos também precisam ser salvas, e talvez não será a minha boca falando, mas a recompensa de investir em missões chega na nossa própria partilheira quando foi colhida. Vamos orar, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa mensagem, o nosso tempo, e que a gente possa confiar sempre no Senhor. Pai, obrigado ao Senhor por tua palavra. Pai, nós somos nada sem Cristo, mas podemos tudo por Cristo e com Cristo. Pai, nós queremos fazer parte de missões pelo conhecimento que a tua palavra diz. A nossa carne miserável, pecadora, não tem isso como natural. Mas o Senhor deu a nós a oportunidade de conhecer a Cristo, a oportunidade de ouvir que através de missões que almas podem ser salvas, porque como lemos em Romanos 10, as pessoas precisam ir, as pessoas precisam ouvir de Cristo, as pessoas precisam crer em Cristo. Tua palavra fala que a fé é pelo ouvir, o ouvir desta palavra, Pai, mas para que se ouçam, alguém tem que dizer. Para que almas sejam salvas, elas precisam crer em Jesus Cristo, mas para se crer em Jesus Cristo, precisa se ouvir de Jesus Cristo. Pai, abençoe que nós tenhamos o prazer de falar de Cristo, abençoe que nós tenhamos o prazer de investir em missões, para que outros dizem de Cristo, falem o nome de Jesus Cristo a qualquer lugar que forem, para que essas pessoas também possam decidir aceitar Jesus Cristo como Salvador. Que no nosso lar nós vivamos para a honra e glória do Teu nome, que os nossos vizinhos percebam Cristo em nós, e que nós façamos missões em cada passo que dermos, não pensando que missões é apenas colocar uma oferta numa cesta, mas é orar que aquele dinheiro se multiplique em almas a serem salvas. Nós vimos numa ilustração simples, que duas crianças receberam um alimento e já pensaram em dividir com os que ali não estão. Pai, que haja em nós esse sentimento de compartilhar o que recebemos do Senhor. Que nós possamos fazer missões, porque esta é a obra do Senhor. Que haja em nós um coração missionário, um coração que deseja investir, um coração observador, para que investamos sim em homens de Deus, pessoas que querem fazer de verdade, com honra e glória ao Teu nome, pessoas que façam de fato a obra do Senhor, homens de Deus, como nós presenciamos nessa igreja, tantos missionários, homens de Deus, que o Senhor nos dá o privilégio de conhecer. Abençoe, Pai, a nossa fidelidade em dar além, conforme o Senhor nos confiar. Que nós não supramos apenas o imediato de um missionário, mas que estejamos prontos a investir naquilo que permanece, e que toda a honra e glória seja dada ao Teu nome. Abençoe o restante desse dia, o nosso retorno para casa. Abençoe que possamos pensar em missões um dia após o outro. Ajude, ó Pai, que o culto à noite seja uma grande bênção. Se possível for, que almas sejam salvas, que vejamos decisões por Cristo. Abençoe, Pai, toda a programação de hoje, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome. Em nome de Cristo oramos, agradecidos. Amém.